Amém? Nós vamos falar nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros e um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes o membro do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Aleluia. E os que reputemos ser menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus! Amém? A igreja possa se assentar nessa noite. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Confira se não está falando algo fora da palavra, porque é importante, em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor essa noite, o pastor Daniel pediu para trazer, onde está lá em Eclesiastes 9, começa do versículo 12, do versículo 9 ao 12. Ali em Eclesiastes, ali a palavra do Senhor vai falar sobre andar dois. A palavra do Senhor também termina ali onde ele me passou o tema, que um cordão de 3 dobras é melhor do que uma só dobra. Verdade. Daqui a pouco nós vamos passar para lá. Glória. E nessa noite eu quero que você preste atenção nessa mensagem. Pergunta para você nessa noite. Pergunta pessoal. Como está o seu corpo nessa noite? Como se encontra o seu corpo nessa noite? Se tem algum membro doente você quer desfazer dele nessa noite? Se tem alguma dor hoje, sem seu dedo medindo, quer arrancar ele de você nessa noite e deixar ele morrer? A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar sobre isso para mim e para você. A palavra do Senhor vai falar sobre esse corpo, onde esse corpo, a cabeça se chama Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Aonde cada um que serve a Cristo faz parte desses membros desse corpo. E nessa noite nós podemos meditar nessa noite. Nós vivemos dias aonde nós não temos valorizado membros desse corpo que faz parte desse corpo.
Nós não importamos que aquele membro morra, nós não importamos que aquele membro se perca, nós não damos valor àquele membro que está fraco. Mas a palavra do Senhor nessa noite fala para mim e para você. Oh, glória! A palavra do Senhor começa falando no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos e são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia! Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a cabeça desse corpo. Glória! E nós sabemos que é a cabeça que dá a direção. Ninguém que tem uma sã consciência toma atitudes precipitadas. Primeiro você pensa, primeiro você ora, primeiro você pede a Deus direção. Então, primeiramente, a gente temos que tomar uma decisão. Então, Cristo ser a cabeça, eu estou falando do seu corpo, e estou falando do corpo de Cristo. Você, como ser humano, primeiro você pensa, primeiro você raciocina, primeiro você pensa o que eu vou fazer para não dar errado. O ser humano, quando ele vai fazer algo, geralmente ele pensa qual as possibilidades daquilo dar certo ou daquilo dar errado. Só o tolo que toma decisão sem pensar. Só o tolo que toma decisões sem antes dele pensar e tomar uma direção. Eu acredito que tem pessoas aqui que passam semanas tomando, sei o que eu faço. Se eu for por esse lado, pode acontecer isso. Se eu for por esse, pode ter esse resultado. Isso é o corpo do ser humano. O ser humano é assim. Mas ele tem um corpo espiritual, o corpo de Cristo. Aonde essa cabeça, quem pensa, quem raciocina é Cristo. Que o corpo tem que andar conforme a cabeça, conforme aquele que comanda o corpo, que é Jesus Cristo. Então o servo do Senhor, ele não toma decisão sem antes ele orar, sem antes ele tomar um conselho para aquele que é a cabeça, que é Cristo. Ou eu estou errado sobre isso? Senhor, me dê uma direção, o que eu faço? Se eu vou para aqui, que eu vou para ali, o que eu faço? Então a igreja de Cristo, ela é um corpo. Cristo é a cabeça. Mas o Senhor vai falar, olha, no 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então nesse corpo, meu querido, tem aquele que ainda falta ser curado de muita coisa. Cada membro aqui nessa noite tem sido trabalhado de uma forma, de uma maneira. Todos aqui nessa noite têm uma área na sua vida que ainda precisa ser mudado. Todos aqui nessa noite têm que ter uma mudança na sua vida. Talvez o pastor Marcelo é uma área, talvez o pastor Daniel é uma área, a irmã Delcia é uma área, a irmã pastor Ivone é uma área. Então todos que estão aqui nessa noite têm um probleminha. Todos aqui nessa noite precisa ter uma mudança. Mas pastor, e o senhor também, eu sou pastor, eu preciso também. Só o cabeça que é perfeito. Só o cabeça que é perfeito. Mas a gente não vai ver o cabeça dizendo lança fora a mão. O cabeça não vai ver lança fora os olhos. Porque o cabeça, ele quer trabalhar em cada órgão dessa noite. O trabalho da cabeça, que é Cristo, é aperfeiçoar e mudar o meu e o seu erro. O trabalho da cabeça é mudar aquela mentira que você tem, é mudar aquele vício que você tem, é mudar porque ninguém que é perfeito nessa noite, ninguém que faz parte do corpo é perfeito, somente a cabeça. E por que essa mensagem? Porque muitas vezes essa mão tem um erro, essa tem outro, mas essa mão está atacando a outra. Esse pé está defeituoso, mas ele quer atacar o defeito do outro. E nós estamos sempre como juiz. Meu Deus.
sendo quem pode curar todos nós é a cabeça. Então todo o corpo ele tem que andar direcionado pela cabeça que se chama Cristo Jesus. Aleluia. Mas a gente vai andando, quando a gente vê, a gente vai lá, vai andando na palavra. Eu vou ler do 15 adiante. Acompanhe na sua Bíblia, meu amado. A palavra continua dizendo: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Então todos aqui nessa noite, aqui tem um que louva, aqui tem um que prega. Se eu for louvar aqui, eu não sei nem para onde vai. Então cada um tem o seu lugar nesse corpo. Aleluia. Cada um tem seu espaço do corpo de Cristo. Então tem pessoas que como pregador ele é usado, mas como louvar, tampos ouvidos que ele aguenta. Tem pessoas, Glória a Deus. tem até pessoas que Deus levanta para lavar a igreja, irmão. Por que, pastor? Porque tem uns que lava, fica perfeito, lá tem outros que vêm até de mau gosto, porque não é o lugar dele. Por que isso? Porque Deus ele tem um corpo. Vamos levar para o seu corpo. Cada membro, cada órgãozinho que está dentro desse corpo, ele tem a sua função dentro do seu corpo. Glória a Deus. Cada órgãozinho dentro do corpo do homem, do ser humano, ele tem a sua missão. E tem órgãos que a gente não dá nem muita atenção, mas se ele tirar, algo acontece no seu corpo que não vai ser a mesma coisa nunca mais. Então Deus ele tem, deixa eu falar para você nessa noite. Se você se acha incapaz no corpo de Cristo, deixa ele te usar como membro que ele quer usar dentro desse corpo. Oh, glória. Deixa o Senhor te usar. Aleluia. Deixa o Senhor te usar nesse corpo onde ele é a cabeça. E a palavra do Senhor continua a nos dizer, no 18, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então Deus ele colocou cada um aqui dentro é como ele quis. Glória a Deus. É como ele quis, ele usa como ele quer. Aleluia! Muitas vezes a gente vê, eu como pregador, sou bom pregador aqui no público, mas quando chega lá fora se embaraça, não sabe nem para onde vai. Por quê? Porque Deus sabe o lugar de cada um. Deus sabe a necessidade de cada um. Mas se Deus te deu algo nesse corpo, exercita para você poder fazer o melhor na presença do Senhor. Oh, glória. Então deixa Deus trabalhar nesse corpo. Oh, glória a Jesus. Não mova algo do corpo que não é para você mover. O Senhor vai falar sobre o trigo e o joio. O Senhor quer que nós arranquemos? Não. Deixa crescer junto, andar junto. Porque naquele grande dia, quem sabe aonde vai mexer é o cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. Verdade, Deus. E a palavra do Senhor continua nos dizendo, no 19, que se todo fosse só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas o corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem aí da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Glória a Jesus. Já pensou um culto só com o pregador? Tinha como cultuar? Se hoje esse pregador tivesse aqui, o resto dos membros não tivesse, eu ia pregar para a cadeira? Então cada um tem o seu valor dentro do corpo. Oh, glória a Jesus. Mas a gente sabemos também, agora eu vou falar algo profundo. Nós sabemos que muitos morrem com câncer. Mas nesse corpo também tem um câncer chamado pecado. É verdade, meu Deus.
Porque Deus comparou, Jesus comparou o corpo com o corpo humano. O pecado te destrói como o câncer joga na sepultura, irmão. O seu corpo ele tem que estar bom. Estou falando do espiritual. Porque se o câncer, pecado entrar na sua vida e você ter como um alimento na sua vida esse câncer, ele vai te matar e você vai babar no espiritual, o seu corpo também. Olha a profundidade dessa palavra. Olha a profundidade dessa palavra. Quando a gente vê o ser humano com essa doença chamada câncer, qual é a luta? É tirar, arrancar, lançar fora, jogar para fora. O que é que eu quero falar nessa noite? O corpo de Cristo, o pecado tem que ser arrancado, tem que ser colocado e ser lançado fora. Tem que arrancar e ser jogado fora. A profundidade dessa palavra. O corpo de Cristo não aceita câncer, ele tem que sair, tem que ser arrancado, porque o câncer mata. E tem dois tipos. O câncer, ele é silencioso. Assim é a vida do cristão. Tem nada a ver. Vai entrando. Tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Quando chega lá na frente o câncer te matou. E aí é muito tarde. O câncer no corpo, carne. Ninguém descobre ele com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando vai descobrir, já está no fim de carreira. E no corpo de Cristo o pecado é desse jeito. Pecado sacia. Pecado, você louva no pecado, você prega no pecado, você faz tudo no pecado. Mas quando você chega lá na frente, o pecado é silencioso, Satanás ele é sagaz. Mas por que Deus não tira? Porque o câncer não mata de uma vez, vai devagarzinho. E hoje o que está acontecendo não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Arranca esse câncer e pecado da sua vida. Estou falando dos dois corpos. Jesus ele comparou um corpo com o outro. Ele falou que a igreja é como um corpo. Foi falado aqui nessa noite, homens que morreu, está lá fora, morreu. Porque o câncer ele trabalha devagarzinho, o pecado ele trabalha devagar. É um clique na internet que vídeo dali vai mostrando. É outra coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Daqui a pouco você está doente. Hoje você deixa de orar. Hoje você deixa de meditar na palavra. E a doença ele vai só tomando conta. Quando a gente quer vencer uma doença, a gente toma o remédio na dose certa. Então você quer vencer o seu pecado, tem a dose certa, oração e palavra de Deus. Aleluia! É um corpo. E a palavra continua, eu falei para você, continua aberta para você acompanhar e você ver o que a palavra de Deus fala. No versículo 22, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. O membro menor do seu corpo, ele é bem necessário na sua vida. O que Jesus comparou? O menor daqui dentro dessa noite, como igreja, ele é necessitado para Jesus. Para Jesus, ele é necessitado para Jesus a um preço. É um preço. Lembra você ver, não é o pastor que está falando, eu vou ler de novo, no 22. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Aleluia. No 23, e os que reputam ser menos honrosos no corpo, esses honram muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Glória a Jesus. Mas nós fazemos o contrário. Queremos honrar quem tem nome. Queremos honrar só quem prega bonito, quem louva bonito. Mas aquele, nós não damos valia nenhuma.
Mas Jesus falou: olha, para mim, tanto o pequeno como o grande membro, para mim todos eles têm valor, porque todos eles fazem parte do corpo. Todos eles fazem parte do corpo. Mas a gente continua lendo no 24, porque os que nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. E a palavra continua: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Você tem visto isso no meio do povo de Deus? Você tem visto isso no meio do povo de Deus? Vou ler de novo. Para que não haja divisão do corpo, antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. A palavra do Senhor fala para nós cuidar de todos. Glória a Jesus. A gente estender a mão para todos. Tem sido dessa maneira? Não. Se o pé vacilar, coitado dele. Os outros membros caem matando e mata ele e arranca o pé e joga fora. Irmão, Jesus está voltando. Verdade, meu Deus. E eu falo para você que essa divisão tem um trabalhar de Satanás. Essa divisão tem um trabalhar de Satanás. E Satanás tem dividido o povo de Deus. Sabe como eu te falo hoje? Como tem sido a divisão? Se chama ministério A, B, C e D. Porque o ministério do outro hoje não tem valor, esquece que o corpo é de Cristo. Ministério, você está no corpo, é apenas um ministério. Então eu falo para você nessa noite, eu tenho falado e torno a repetir. Jesus rasgou o véu, uniu todo mundo. O homem levantou a placa e dividiu cada um do seu lugar, e todo mundo hoje tem se tornado inimigo. Irmão, se a mão, eu costumo falar e repito nessa noite, se a mão fosse estendida como o dedo era apontado, não teria tanto desviado lá fora. Quando você for apontar o dedo, aprende a estender a mão, que ali é um membro desse corpo chamado Jesus Cristo. Então nessa noite aqui está falando, se o membro do corpo adoecer, todo o corpo vai padecer. Mas hoje, infelizmente, pastor Daniel estava com dor de cabeça, creio que todo o corpo sente o baque. Mas hoje, infelizmente, o pé morreu porque ele morre sozinho. Porque eu não sinto dor por ele, não quero saber dele. Infelizmente está desse jeito. Deixa eu falar algo nessa noite. E talvez identifique com você. Ministério levantado dentro das igrejas, infelizmente, virou um corpo de divisão. Sabe por quê? Porque os varões querem fazer melhor que as varoas, as crianças melhor que os jovens. E dentro da própria igreja está tendo uma disputa. Um querendo fazer melhor do que o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo fazer a coreografia melhor que o outro, um querendo enfeitar mais do que o outro. Isso aí não quer dizer, meu querido, ministério de louvor, ministério dentro da igreja, não quer dizer divisão, quer dizer união. Glória a Deus. Mas faça. Aleluia. Vai ter o ministério de louvor, reúna todos os ministérios e ajuda o ministério de louvor. Quando a da criança for fazer, levanta todo mundo e vai ajudar as crianças. Isso o corpo trabalha junto. Infelizmente eu tenho visto isso, é uma realidade. Festividades têm se tornado divisão. Infelizmente, irmão. Sabe por quê? Porque todos tinham que empenhar do mesmo jeito para ajudar o outro. Porque o corpo ele tem que andar junto, irmão. Glória a Jesus. Mas pastor, onde o senhor viu isso? Onde eu tenho rodado, onde eu tenho frequentado, onde eu tenho visto. Ajuda um outro.
crianças estão sendo uma mão, os varões estão sendo a outra mão, lembre que essa aqui tem que ajudar essa aqui. Então isso é o corpo de Cristo. Palavra de Deus. Pastor Daniel, vou trazer o que o pastor falou, que vocês conhecem o tema. Eclesiastes 4, não saiu do tema, é a mesma palavra. Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12. Vou ler, você apenas escute e entenda. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Vou meditar primeiro o que eu terminei de falar. Se todo o ministério ajudar um, o trabalho vai ser mais bonito e vai sair melhor. Verdade, Deus. Se todos reunir para ajudar o outro, vai sair uma coisa mais organizada, mais bonita. Porque quando eu tenho o meu, e eu venho para ver o do outro e falo, eu vou fazer melhor do que ele, eu não apoiei ele, eu estou querendo fazer melhor do que ele. E o corpo de Cristo, ele não divide. Tem o empenho das varoas, tem o mesmo empenho para ajudar os varões e vice-versa. Um tem o mesmo empenho para ajudar o outro. As crianças têm o empenho para ajudar os jovens, o jovem empenho para ajudar as crianças. Isso é o corpo de Cristo. Trabalhar em conjunto. Oh, glória. Então a palavra fala, não é eu. Dois é melhor do que um. Um cai, o outro levanta. E assim vai andando o corpo de Cristo em união. E a palavra continua dizendo no versículo 10: porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não levará outro o que levantou. Qual a profundidade da palavra? Qual a profundidade dessa palavra? Eu li o corpo de Cristo, a igreja é o quê? Cristo é a cabeça, onde os membros têm que trabalhar separado? Não, os membros têm que trabalhar junto. E assim o trabalho vai sair melhor. A palavra do Senhor vai dizer, ó, se dois de oração concordar, pedir juntos, o corpo cresce, igreja. Então eu faço o teste. Eu não sei quantas equipes tem aqui dentro. Ore todo o nosso propósito e Deus vai operar dentro de todos eles. Pastor, mas tem operado. Faça isso que você vai ver o que é operar de Deus no meio de vocês. Porque o corpo unido, ele vence qualquer batalha. Para finalizar, no versículo 11 também vai dizer, depois vou com todos, mas finaliza. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Aqui está falando família, casal, marido, mulher, família. Se o pastor Ivone andar junto com o pastor Daniel, um só propósito, eles vão vencer. Mas se eles dividir, eles nunca vão prevalecer, porque a palavra fala que o reino dividido ele não vai prevalecer. Então essa mensagem nessa noite para mim e para a sua vida. Aleluia. Ei, o irmão que está sentado do seu lado não é seu inimigo. Ele apenas tem uma falha que você não falha, mas você tem uma falha que ele não falha. Então cada um aqui nessa noite tem uma falha, tem um defeito. Oh, Deus. E a palavra do Senhor para finalizar vai ser no 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Glória a Jesus. Olha a palavra do Senhor, comecei lá em Coríntios. E Deus me deu a palavra de Coríntios aqui, sentado. Eu não tinha preparado em casa. E o Senhor trouxe a palavra e casou igualmente. Então a palavra do Senhor nessa noite é: o seu irmão que tem uma doença, eu falo doença é uma falha, é algo espiritual. Falei de dois, corpo espiritual e seu corpo natural.
A palavra do Senhor vai dizer: por que você julga o seu irmão se você faz as mesmas coisas? Eita, Deus Santo. Mas deixa eu falar algo para você também, não dizer que está tudo bem comigo. Na mesma igreja em Corinto, Paulo falou: olha, tira ele do meio de vós e entrega a Satanás, porque ele está vivendo uma prática. O viver é diferente de você vacilar. Escuta isso nessa noite e entenda. Você ter uma vida é uma coisa, você cometer um erro é outra coisa. Deus, ele não toma o culpado por inocente. Deus, ele é santo. Não queira levar o entendimento. O pastor pregou que eu sou doente e sou cimento no corpo. Ó, Paulo falou: ó, tira do meio de vós e seja entregue a Satanás. Membro de corpo que não quer mudança, eu falei bem aqui, tem que amputar como câncer e lançar fora. Jesus, ele é lindo, né? Glória a Jesus. Jesus é assim, ele amacia bem firme, mas depois fala a verdade. Olha, Glória a Deus. é assim. Vinde a mim. Mas quando ele chega aqui, ó, tem um tratamento. Tem que ter uma mudança de vida. Tem que ter uma mudança de caráter. Quem era prostituto não é mais. Quem mentia não é mais. Quem roubava não roube mais. Quem era idólatra não idólatre mais. Quem fofocava do seu irmão. Ei, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Não queira para aquele dia botar ovelha para um lado e bode para o outro, não. Trigo para um lado e joio para o outro, não. Então eu falo para você: deixa essa cabeça, deixa Cristo curar esse membro doente. Oh, Deus poderoso. Glória. Para fechar, vou ler só mais um texto que não posso deixar de fora, que tem a ver com isso. Êxodo 17. Eu vou ler do versículo 10 e você vê como o Senhor, olha o que eu vou te falar, você pega para você. A salvação ela é indivíduo, mas a caminhada é em conjunto. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo. A salvação é indivíduo, mas a caminhada é conjunto. A palavra do Senhor vai dizer em 17, para mim finalizar, versículo até adiante. E fez Josué como Moisés lhe disseram, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém a mão de Moisés era pesada. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e U sustentaram a sua mão, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo e foi a fio da espada. Ei, deixa eu te finalizar e você entende essa palavra. Aqui está falando de uma guerra. Aonde essa guerra, Moisés ele tinha que estar com a mão levantada. Mas chegou um momento que Moisés ele cansou. A palavra vai dizer que ele cansou. Tem irmão cansado anda na caminhada. Eita Deus. Tem irmão cansado na caminhada. Está exausto, está cansado. Mas deixa eu falar para você. Nós estamos falando de cabeça, Cristo, pedra angular. Aquela pedra ali simbolizava que ele sentou sobre a pedra. Ei, fica sobre Jesus. Aleluia. E aquele Moisés que estava fraco, teve um, e Arão segurou um no braço, outro no outro, e falou: vambora que eu estou contigo. E quando segurou, eles prevaleceu. Sabe por quê? Um cordão de 3 é mais forte. Aleluia. Glória a Deus. O cordão de 3 é mais forte. Seu irmão que está no meio, está caído, vai um no braço, outro no outro, levanta ele, prossiga que você vai vencer. A igreja vai vencer junto. A igreja vai vencer junto.
Uns irmãos eu levantei uns por apóstolo, outros por pastor, outros por mestre, outros por evangelista, mas um precisa do outro. Aleluia. Glória a Jesus. Então essa mensagem é para você nessa noite. Oh, glória, obrigado, Jesus. Se tem um irmão que está caído, segura nos braços dele. Não desista do seu irmão, não se devida do seu irmão. E a palavra fala que Jesus mandou de 2 em 2. Aleluia. Por que Jesus mandou 12? Um para cá, outro para cá, mas ele mandou 6. Ele falou vai 2, porque se um cai, o outro levanta. Se um dizer eu quero parar, o outro fala não é assim, bora. Se um dizer eu vou parar de louvar, o outro fala não pare. Se um dizer eu vou parar de pregar, o outro fala não pare. Eu vou parar de ir para a igreja, vai ter um que vai dizer não pare. Glória a Deus. A minha missão é levantar os que estão caídos. Seja forte para o seu irmão. Aleluia. Seja forte para o seu irmão. Amém? Amém. Vocês entenderam a Glória a mensagem? Deus. Obrigado, Jesus. O irmão que está do seu lado precisa de você, irmão. Glória a Jesus. Dependendo, de repente, da cabeça. Precisar, nós precisamos dos membros. Todo ser humano precisa do outro. Depender, nós dependemos dele. Precisar é uma coisa, depender é outra. Que Jesus nessa noite te abençoe, que o Senhor te guarde. Quero falar para você nessa noite, irmão, persevera mais um pouquinho, Jesus está voltando. Os sinais estão aí, Jesus está vindo, não desista. Nesse dia Satanás ele vai causar intriga, ele vai causar briga. E se você não se alimentar dessa palavra, irmão, você não vai resistir. Se alimenta na palavra. Conjuntos, lideranças de conjunto. O líder do outro conjunto é seu irmão em Cristo, ele precisa de você também. Glória a Deus. E nessa noite eu falo para você, seja unido em nome de Jesus. Pastor Daniel, muito obrigado.